tudo bem? Tudo tranquilo? Eu e o Caio estamos aqui para mostrar com a faixa elástica a atuação do glúteo máximo no agachamento guiado. E onde está a faixa elástica? Mostra aí o pessoal da faixa elástica. Vocês vão entender por que essa artimanha toda da faixa elástica aqui, né? Mas vejam bem, nenhuma novidade. Todo mundo sabe que o glúteo máximo é atuante, né? Ele é extensor do quadril, mas a estratégia na videoaula de hoje é poder mostrar o estudo da anatomia, da cinesiologia com o uso da faixa elástica. Sim. Por isso a tua faixa elástica está ali. Sim. Mas logo depois da vinheta, o pessoal vai entender o porquê daquela faixa elástica, qual é a estratégia. Mas logo depois da vinheta. Então olha só, pessoal, voltando da vinheta, a questão no agachamento vai ficar muito perceptível o seguinte, Carlos. Como nós marcamos aqui na faixa elástica marcações que representam as linhas Z, né? Aqui uma ideia só. Vocês vão ver que quando mais o Caio agacha, né? Logo nós vamos mostrar isso na prática, né? Quanto maior é a fase excêntrica, maior é o ângulo de alongamento, mais vai fazer freio excêntrico do movimento com o glúteo máximo, e a fase concêntrica, obviamente, maior a contração. Então, por exemplo, um dos vários aspectos que se tem no agachamento é que quanto mais profundo for o agachamento, quanto mais elevado for o ângulo de descida, né, fase excêntrica, mais irá ocorrer no glúteo máximo, pegando ele como análise aqui, o trabalho de alongamento excêntrico, né? E maior será o trabalho constante. Então, maior será a atuação do glúteo máximo nessa questão de ADM, de participação. Então, o meio agachamento e o agachamento profundo já tem uma modificação, pelo menos, não estou aqui falando de eletromiografia e recrutamento de unidade motor, estou falando de trabalho de alongamento excêntrico e trabalho concêntrico do glúteo máximo, dependendo do ângulo, meio agachamento, agachamento profundo, volta no encurtamento. Então, isso é uma das aplicações também da faixa elástica, né? A gente pode interpretar a ação do músculo com uma ADM, uma amplitude de movimento menor, qual é a participação dele, uma ADM maior, qual é a participação dele, como nós vamos ver agora, logo na sequência, no glúteo máximo aqui na execução do exercício, né? E depois outros comentários a gente vai ver. Claro que tem várias questões que nós temos que discutir, já discutimos aqui do agachamento, valgo dinâmico do joelho, retroversão da pelve, manutenção das curvaturas da coluna, tem N questões. Hoje a abordagem nossa aqui do Treino em Foco é no glúteo máximo e dependendo da ADM, da profundidade do agachamento, o grau de extensibilidade, alongamento e encurtamento, e depois outras questões a gente comenta no final do vídeo. Então vamos para o vídeo e mostrar para o pessoal. Vamos lá. Então tá aqui a faixa elástica, né? Posicionado no cais, tá? Entra na posição, mas não começa ainda. Então eu vou ajustar agora bem a faixa elástica, ela vai representar o glúteo máximo aqui. Essa é a ideia. A faixa elástica vai representar o glúteo máximo, vou deixar um pouco frouxo aqui. O cais vai iniciar fazendo a fase excêntrica do movimento. Então a ideia é numa extremidade do corpo, onde começa a origem do glúteo, na outra extremidade do corpo, onde ele finaliza aproximadamente, né? E agora a faixa elástica, vai lá, faz a flexão. Então, fase excêntrica do movimento, subiu, fase concêntrica do movimento. Percebo que agora a faixa elástica ela fica um tanto quanto frouxa, agora vai lá. Fase excêntrica ela alonga, faz o trabalho excêntrico de freio na fase descendente, na fase ascendente encurta. Então, o que nós conseguimos perceber com a faixa elástica? Fica muito fácil identificar o trabalho do glúteo máximo, representando com a faixa elástica uma extremidade e a outra, porque ele é um extensor do quadril. E mais uma vez, agora desce lá, Caio. Quando o Caio faz a fase descendente, ele faz uma flexão do quadril. Logo, freio excêntrico, por isso o músculo alonga sob tensão. Na fase ascendente, ele encurta sob tensão, fazendo a fase de contração do movimento. Ok. Com o uso da faixa elástica, a gente consegue mostrar isso. Agora, se nós colocarmos no quadríceps, essa é a estratégia da videoaula de hoje, não vai dar para perceber muito bem. Se nós colocarmos nos isquiotibiais, não vai dar para perceber muito bem. Por quê? Embora quadríceps e o grupo isquiotibial estejam atuando no exercício de agachamento, eles são biarticulares. E ao serem biarticulares, tem um dado importante aí. Sendo biarticulares, eles, na fase descendente, o reto femoral, por exemplo, que é um componente do quadríceps, ele está encurtando no quadril, porque ele é flexor do quadril, o quadril está encurtando, então ele encurta enquanto ele alonga no joelho. Então, ao colocar a faixa elástica, eu não consigo ver mudança significativa para estudar o reto femoral, por exemplo, que atua junto com o quadríceps no trabalho de agachamento. Os vastos é possível, vou colocar lá no tendão, do tendão quadricipital, depois do tendão de fixação na tíbia, né? E aí eu consigo ver do vasto lateral, do vasto medial, do vasto intermédio, mas do reto femoral não pela ação biarticular, enquanto que ele encurta de um lado, alonga do outro. E os isquiotibiais é a mesma ideia.
Os isquiotibiais são flexores do joelho. E quando o indivíduo faz a fase descendente, flexiona o joelho. Então ele alonga no quadril pela flexão do quadril, já que ele é extensor, ele está alongando, mas lá no joelho ele está encurtando. Então a faixa elástica não tem uma capacidade de mostrar. Uma capacidade de mostrar, porque ela não alonga significativamente, né? Então por isso que a gente usou aqui a colocação da faixa elástica no glúteo, porque no glúteo dá para fazer. Então a estratégia da videoaula de hoje não é assim descrever questões de análise do movimento, mas é demonstrar que a faixa elástica ela é possível de ser usada para o estudo da cinesiologia aplicada ao TRP. Nós já gravamos várias outras aulas nesse sentido, onde nós pegamos a faixa elástica e analisamos grupos musculares envolvidos no exercício TRP. Cabe você pesquisar aí no canal do Treino em Foco, aqui no canal do Treino em Foco, ou no nosso site, no treinoemfoco.com.br, vários vídeos nessa dinâmica. Então, para estudar a cinesiologia, alguns grupos musculares é mais fácil, como nós vimos hoje o glúteo máximo, outros são bem mais difíceis para estudar, pela ter essa questão de encurta numa articulação, alonga na outra, são músculos biarticulares. E até aquela pergunta que o pessoal faz muito, né? Insuficiência ativa ou passiva do reto femoral, dos isquiotibiais no agachamento. Não tem como existir, porque ao ponto que alonga numa extremidade que poderia levar a uma insuficiência passiva, encurta na outra. No momento que encurta numa extremidade que poderia levar a uma insuficiência ativa, alonga na outra. Então os músculos biarticulares, no agachamento, nesse caso do reto femoral dos isquiotibiais, a gente não consegue identificar. Os monoarticulares, como é o caso do glúteo máximo, dá para se perceber, e foi a lógica que nós aplicamos na videoaula de hoje, né? Uma forma bastante simples ali, fixando, claro, nas extremidades aproximadas ali, que é a estratégia de uso da faixa elástica. Então acho que fica aí essa lógica para o pessoal, né? De como estudar cinesiologia ou anatomia na prática e aplicado ao exercício. Tem vários exercícios que dá para fazer isso. Nós iremos fazer mais algumas videoaulas ainda aplicando, né, o uso da faixa elástica, para tentar mostrar para o pessoal, tentar estudar de uma forma mais qualificada a cinese. Então, um livrinho de cinese na mão, outro livrinho de anatomia para ver bem o posicionamento e faixa elástica nos exercícios aplicando. Acho que é uma estratégia bem interessante de você passar a estudar cinesiologia aplicada na prática e entender cinesiologia. É isso aí, Caio? Tranquilão. Beleza, então. Qualquer dúvida, pode colocar aqui também no YouTube, a gente está lá para responder. Ou no Face, né? Onde quer que você esteja nos vendo aqui, né? Facebook, YouTube, talvez a gente pegue e faça alguma coisa também para o Instagram. Coloque aí a sua opinião em relação ao que nós estamos colocando e a gente troca uma ideia. É isso aí. Valeu então, pessoal. Um abraço. Valeu! Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer, ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias, e aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.